Seja bem-vindo a mais um episódio do teu No Intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordonhos, mais uma vez tenho aqui comigo a nossa comentadora residente, a Maria Ema Bastos. Ema, como é que estás? Olá, Léo, olá a todos os que nos estão a ver ou a ouvir. Eu estou bem e um bocadinho ansiosa também para saber aquilo que é a tua opinião e a dos nossos seguidores sobre esta convocatória de Paulo Jorge Pereira, que é para isso que estamos aqui hoje. Já me estou a adiantar um bocadinho, mas vamos ter o prazer de comentar esta convocatória com muitas novidades. Exatamente, portanto, tal como a Ema já disse, este episódio é dedicado à nossa seleção nacional, é esta primeira convocatória feita por Portugal para este início da preparação para o Campeonato da Europa de 2022. Foi uma convocatória que tem sofrido bastantes alterações ao longo dos últimos tempos, desde a primeira que saiu até a esta que nós estamos aqui neste momento, com os 22 jogadores. Tem sofrido alterações até ao dia de hoje. Hoje é quê? Quarta-feira? 29, sim. Dia 29, quarta-feira, também já tivemos mais algumas alterações e, portanto, nós vamos falar aqui um bocadinho disto, sabendo e correndo o risco, não é, de dia 30 ou dia 31, eventualmente mais alguma coisa poder mudar. Mas a verdade é que vamos falar dos 22 jogadores que neste momento integram a seleção portuguesa ou integram este primeiro estágio de Portugal que se está a realizar em Rio Maior, que vai continuar até amanhã, dia 30, amanhã, hoje depende muito bem quando é que estiveres a ouvir e quando é que o episódio sair, mas a verdade é que temos aqui vários nomes interessantes, Emma, e que eu acho que vai ser um bocadinho, vai ser giro, nós podemos abordar aqui e também deixar um apelo a quem está a acompanhar, seja no YouTube, seja no Google Podcast, no Spotify, no Apple Podcast, onde quer que estejam a acompanhar este episódio, para depois nos deixarem também as vossas opiniões relativamente a esta lista de 22 jogadores. Eu vou dizer a lista, Emma, e depois fazemos aqui um apanhado, não é? Portanto, temos na baliza Manel Gaspar, Miguel Espinha e Diogo Rema, aqui o jovem guarda-redes do Porto a ser o nome que se calhar mais se destaca. Depois nas pontas temos Diogo Branquinho, Leonel Fernandes, o Pedro Oliveira, que aqui aparece como ponta esquerda, não é? Mas sabemos que é um ponta esquerda que não tem necessariamente que ir para a ponta. Sim, certo? Sim, o Pedro, e ele tem-se afirmado como um excelente ponta esquerda e já esteve presente no último estágio da seleção, nos jogos contra o Luxemburgo e a Alemanha. Depois também temos na ponta direita Miguel Alves, Francisco Tavares e António Areia, que foi aqui o último a juntar-se a este grupo de Portugal. Depois, no que diz respeito à primeira linha, temos Salvador, Vasco Costa, Fábio Magalhães, Gilberto Duarte, João Gomes, Daniel Vieira e Ángel Hernández. Depois também temos, em termos de centrais, André Sousa, Martim Costa e Rui Silva. E no que diz respeito aos pivôs, temos Tiago Sousa, Daimar Solina, Vitório Torriza e Ricardo Brandão. Portanto, temos aqui 22 atletas, muita juventude, muitos nomes que nós não estamos propriamente habituados a ver nesta seleção, alguns que já estamos a começar a ver mais, mas olhando assim aqui para a lista e olhando na diagonal, Diogo Rema na baliza, depois também temos o Pedro Oliveira, que apesar de tudo, apesar de ter integrado aquela última convocatória que fez os jogos contra a Alemanha e contra o Luxemburgo e se estreou, também é um jovem que está a começar agora a ganhar o seu espaço. O Vasco Costa, que tem apenas 15 anos e que é, aliás, o mais jovem de sempre a estrear-se e a jogar na primeira divisão do Campeonato de Placar Handball 1, fez isso o ano passado pelo Porto, frente à equipa do Vitória. Depois também temos aqui, por exemplo, o Ricardo Brandão, também um jovem pivô da equipa B do Futebol Clube do Porto. Temos o João Gomes, temos o Daniel Vieira, o próprio André Sousa, o Martim Costa, o Tiago Sousa também teve a oportunidade de estar nesse último estágio. Portanto, temos aqui uma série de jovens, praticamente todos eles sub-20, sub-21. Acho que o mais velho neste grupo talvez seja apenas o Tiago ou o Daniel. Acho que são Daniel, da mesma idade. Pois, devem ter ali 21, 22 anos, não é? Portanto, temos aqui muita juventude. Se calhar começamos primeiro com estes atletas, não é? O que é que te parece também a chamada destes jovens eles que, a maior parte deles também já têm o seu lugar nas suas equipas no Campeonato de Placar Handball 1. Há assim algum nome que tu queiras destacar dentre estes todos que te chamou mais a atenção por ter sido chamado? Acho que destacar um acabaria por ser injusto para os outros. Podemos destacar, se calhar, por diferentes aspectos. Pegando no Vasco, é um jovem jogador. Eu não sei se ele já tem os 16 anos ou se ainda tem os 15. Eu acho que já tem 16. Mas acho que é um caso quase que inédito. Como tu disseste, foi o jogador mais jovem de sempre a estrear-se no Campeonato de Placar Handball 1 ano passado ao serviço do Futebol Clube do Porto,
num jogo frente ao Vitória. Este ano, ao serviço do Futebol Clube do Gaia, por empréstimo do Porto, tem estado a fazer uma excelente época, e esta chamada a realçar o seu bom trabalho, e também Paulo Pereira a dar sinais de que estará a contar com ele para o futuro da nossa seleção, e acho que é um bom prémio para o Vasco, com um jogador tão jovem já poder integrar o plantel principal da nossa seleção. Depois, se calhar, destacar Só aqui... uma coisa, Emma, o Vasco já tem os 16 anos, feitos este Pois. mês, no início do mês, já fez os 16. Ok, continua a ser uma grande novidade. E pegando nos 16 anos, eu lembro-me perfeitamente de comentarmos e de vermos alguns comentários sobre Francisco Costa e a possível Exato. aparição nesta seleção, e acho que não seria uma grande surpresa. E fazendo aqui a ponte para os laterais direitos, acho que Daniel Vieira e João Gomes têm sido duas peças fundamentais nos seus clubes, o João no Águas Santas e o Daniel em Avanca, e por isso esta chamada. O Daniel tem sido quase sempre dos melhores marcadores, o mesmo acontece com o João Gomes. É brutal e muito importante também para os nossos jovens jogadores terem um papel tão importante nas equipas da primeira divisão e conseguirem já com esta idade integrar estes estágios, embora acredito que quase nenhum deles vá ao europeu, mas ter esta oportunidade de ajudar a seleção a preparar o europeu, fazer parte do grupo, crescer com este grupo é muito importante para o nosso handball, para o nosso futuro, e acredito cada vez mais que o futuro está aí, em começar mais cedo a apostar nos frutos da nossa formação, para que eles também acreditem que são capazes de lá chegar e continuem a trabalhar nesse sentido. Exatamente, eu acho, e pegando aqui em algo que o Fábio Magalhães disse à Federação, ele que disse que os mais novos tiveram bastante sorte, porque estão muitos e conseguem estar mais à vontade. Quando eu cheguei pela primeira vez, era só eu e outro atleta e não foi fácil. Estão com muita vontade e devagarinho acho que vão chegar lá. Portanto, realmente é interessante também devido com consequência das lesões e de tudo mais o que tem assolado a seleção. Temos aqui 6, 7 jogadores realmente sub-21, sub-22, quando falamos para exato, sub-18, e portanto quando olhamos para uma lista de 22 realmente é praticamente um terço da seleção, e portanto isso também acaba por ser mais fácil para eles, por terem gente da sua idade, não existe tanto aquele choque de estarem com os mais velhos. E ainda para mais com uma seleção como a nossa, que tem bastantes jogadores também já nessa faixa etária dos 30, é interessante, e concordo contigo. Acho que vamos ver vários jogadores aqui que se destacam pelas suas equipas. Também uma palavra para o Martim, que eu acho que é muito importante. Nós estamos a falar de um jogador que teve uma lesão gravíssima há uns meses, volta, destaca no Sporting e disputa um lugar pela titularidade, continua a ter impacto sempre no jogo da sua equipa, muda de equipa ainda para mais, portanto sai de um Porto, vai para um Sporting, o que só por si também acaba por ser um grande choque, e chega ao final do ano e é chamado para a seleção principal, e mesmo que depois eventualmente não vá ao Campeonato da Europa, que sabemos que é um grupo muito competitivo este que Portugal tem, ainda para mais no que diz respeito à primeira linha, mas eu acho que também merece por aí uma palavra de parabéns, porque tinha sido muito fácil esta época não ter corrido nada bem, e este início da época não correr da forma como está a correr, mas é mais uma mostra daquilo que ele conseguiu através do seu trabalho e através da sua dedicação. Sim, eu acho que o Martim pelo menos é essa ideia que me parece, um jogador muito, muito persistente, uma pessoa que luta muito por aquilo que quer, e acho que a recuperação que ele teve após uma ruptura de ligamentos e a forma como se apresentou este ano no Sporting, isso tem vindo a afirmar cada vez mais uma peça fundamental, como já tivemos a oportunidade de falar aqui. É uma característica muito do Martim, e isso só poderia dar frutos, e está a colhê-los com esta chamada à seleção. Acho que é um prémio excelente para o Martim e também para o André Sousa, que já tinha estado presente também no último estágio e volta a estar presente ali. Esta posição de central é difícil de entrar, sabemos que temos alguns mágicos portugueses, o Rui Silva, o Miguel Martins, que é uma das grandes ausências desta convocatória, mas tenho a certeza que o Martim e o André vão aprender muito com o Rui na seleção, e vão crescer com isso. E tudo centrais com características tão diferentes, não é? E ainda para mais aprendendo, eu pelo menos que é a minha opinião, e acho que também vais concordar comigo, quando olhamos para o André e para o Martim, por exemplo, parecem-me ser dois centrais diferentes do central que é Rui Silva. Acho que o Martim e o André têm muito mais facilidade
de procurar o golo, ou têm muito mais que esse foco muitas vezes no golo, do que propriamente o Rui, que sabemos que mete a equipa a mexer, não é que não possa acabar jogos com muitos, mas se calhar é muito mais comum nós vemos o Rui terminar com 9, 10 assistências do que propriamente com 7, 8 golos marcados, e portanto acho que até por aí ter um mentor, entre aspas, como é Rui Silva, e que dá tanto, e que é um central tão espetacular como ele é, acho que só vai dar frutos, e espero mesmo que o André e o Martim também aproveitem esta oportunidade. Tu tocaste aí num ponto, tema que também é impossível fugir, que é a ausência de Miguel Martins. Também temos a ausência de outros jogadores, como é Gustavo Capdeville, como é Alexandre Cavalcanti. Estes André três, se Gomes. calhar, sim, eu aqui estava a falar, os outros muitas vezes são os outros são lesões já confirmadas, não é? Temos o Luís Frade, que se lesionou no joelho, o Pedro Portel também lesionado no joelho, o André Gomes, que se lesionou no pé, e tivemos hoje também a notícia de que o João Ferraz teve uma trombose na perna e, portanto, também vai falhar este campeonato da Europa. Temos também outras ausências deste grupo, caso, por exemplo, de Belon Moreira, do próprio Alexis, do Miguel, do Alexandre e do Gustavo Capdeville. Portanto, temos aqui, falamos de 5 jogadores que são baixas de peso neste momento, mais os outros 4 que estão lesionados, como é o Pedro Portela, o Luís Frade, o André Gomes e o João Ferraz. Portanto, temos aqui um grupo de 9 jogadores, praticamente todos eles não são titulares, mas peças fundamentais e jogadores com um peso muito grande naquilo que é a seleção. Portanto, é um grupo neste momento bastante desfalcado, muito desfalcado mesmo, com que Portugal inicia esta sua preparação. Também, olhando, passo aqui a bola para ti, e com base também na tua experiência, um treinador de repente olha para um grupo, vê estas peças todas a faltar, qual é que tu achas que deve ser o pensamento de Paulo Jorge Pereira neste momento, sabendo que ainda vai ter a participação na Yellow Cup, portanto ainda falta algum tempo até dia 13, que é o dia em que Portugal, é o dia em que começa este campeonato da Europa, mas qual é que achas, o que é que deve estar neste momento na cabeça, não só do treinador, mas da equipa técnica de Portugal? Da equipa técnica, eu diria também dos próprios jogadores que estão presentes no estágio, que têm noção que, acho que podemos dizer isso, não vamos ter o grupo mais forte que Portugal poderia ter dado as lesões. Sabemos que algumas destas ausências, neste momento, até o europeu, poderão estar ok, estar presentes, mas deixando de contar logo com Pedro Portela, com André Gomes, com Luís Frade, são baixas muito importantes neste grupo e que deixam qualquer treinador sempre um bocadinho triste, porque anseiam sempre a grande competição do ano, que neste caso será o europeu, já daqui a 2 semanas, e não vai poder contar com alguns dos seus melhores jogadores, não vai poder ter o seu melhor grupo, o grupo com que tem trabalhado ao longo dos últimos anos e que tem conseguido estes marcos muito históricos para o handball português, e vai ter que se adaptar. Eu acho que do mal ou menos as lesões já foram notificadas com algum tempo, e o professor Paulo Jorge Pereira acaba por ter estes estágios de preparação, vai ter ainda o Yellow Cup, onde poderá preparar aquilo que serão as soluções a essas ausências. Acho que pior seria, como já aconteceu com o Frade durante uma competição, ou com o Alexis também, acho que nos pré-olímpicos também se lesionou durante a competição. Acho que isso é muito mais complicado. Agora no pré-competição o treinador terá sempre que, ok, estes não estão, vamos esquecer por agora, pegar nas peças que continuam aqui e trabalhá-los para que se possa formar então o melhor grupo do momento. Estava aqui na questão de ausências, e neste momento faltam mais ou menos 2 semanas, não é, para o início do Campeonato da Europa, e este vai ser um Campeonato da Europa muito característico, e nós antes de entrarmos estávamos a falar exatamente sobre isso. A quantidade de ausências que nós vamos ter neste Campeonato da Europa é francamente assustadora. Portugal tem neste momento todos estes atletas que nós já mencionámos anteriormente. Olhamos, por exemplo, para uma Croácia e também são 5 ou 6 atletas, Luka Stepancic, Igor Karacic. Olhamos para uma Sérvia, Petar Nenadic também não vai estar. Olhamos para uma França, a França está... É dizer, não podemos falar de França porque Portugal está praticamente na mesma situação em termos de ausências. Temos um Nedim Remili, Nicola Karabatic, apesar de haver aqui vários atletas que são questões relacionadas com Covid, portanto não sabemos se até lá eles não podem recuperar e estar presentes, mas temos aqui muito uma própria Alemanha que tem vários jogadores em falta, Espanha é exatamente a mesma coisa.
como é que tu estás relativamente a este campeonato da Europa aqui a 2 semanas do início do europeu? Vai ser um campeonato da Europa muito estranho. Pelo menos é a ideia que eu tenho neste momento quando penso do campeonato da Europa. Acho que vai ser muito estranho. Sim, estranho no mínimo vai ser, mas acho que quem se conseguir adaptar melhor e preparar melhor o seu grupo provavelmente poderá ter mais sucesso, e acho que vai ser um campeonato da Europa bastante interessante, e eu digo já que estou muito ansiosa, porque acho que é a oportunidade de muitas seleções que nunca venceram tentarem surpreender, e acho que isso pode acontecer. Tu falaste muito bem, a França está super desfalcada, a Alemanha também tem várias ausências, a própria Espanha, Portugal, e estas ausências todas acabam por também motivar as seleções que não têm tantas ausências, acabam por ter mais a obrigação de fazer o seu melhor e de conseguir bater, como é o caso da seleção portuguesa, que tem tantas ausências e que vai ter de se reinventar. Acho que quem se conseguir adaptar melhor tem tudo para fazer um excelente europeu, e provavelmente acredito mesmo que vejamos algumas surpresas neste Campeonato da Europa. Exatamente, achas que vamos ter aqui possivelmente um campeão europeu assim que aparece do nada? Um campeão europeu que aparece do nada, julgo que não, até porque todas as equipas que chegam ao europeu são mais ou menos fortes, e temos ali um leque de seleções muito fortes que não vai fugir muito daí, mesmo dadas algumas ausências, mas acredito que na fase de grupos e no próprio main round possam aparecer equipas com excelentes resultados que em condições normais seriam muito mais complicadas. E ainda tu também aquilo, um bocadinho, algo que já mencionaste, esta Yellow Cup que Portugal vai disputar agora no início de janeiro na Suíça. Portugal vai já contra o Montenegro, contra a Suíça e contra a Ucrânia. Se nós antes quando falámos aqui do último estágio frente à Alemanha e frente ao Luxemburgo, mencionámos que se calhar Portugal poderia eventualmente fazer algumas surpresas, apostar em jogadores com menos tempo de seleção, o que acabou por acontecer. Olhando para esta Yellow Cup, sabendo do tempo o tempo que passa desde a Yellow Cup até o Campeonato da Europa, que vão ser 4 ou 5 dias mais ou menos. A Yellow Cup é de 7 a 9 e depois o Campeonato da Europa começa a 13. Sabendo também de algo que o próprio Fábio Magalhães mencionou, que é a questão do ponto de vista das condições de segurança, das condições de higiene, vários casos de Covid-19 que têm vindo, e em Portugal vemos os números a subir, ainda que sabemos que os números sobem, mas pelo menos no que diz respeito a internamentos e mortes e tudo mais, as coisas estão-se a manter estáveis, mas os números estão a subir, não só em Portugal como lá fora. Vários jogadores que, ao que tudo indica, podem ficar de fora deste Campeonato da Europa devido à Covid. Essa Yellow Cup, não achas que se calhar podemos ver Paulo Jorge Pereira com pinças no que diz respeito à utilização de certos jogadores para tentar prevenir ao máximo? Porque por um lado é a tua última oportunidade para testares e para treinares algumas coisas frente à competição para o Campeonato da Europa, mas por outro lado há um risco, não é, de um jogador de uma das outras equipas aparecer com Covid ou acontecer aqui alguma coisa. Achas que isso está na cabeça de Paulo Jorge Pereira neste momento, ou não pode ser um fator? O que importa neste momento é mesmo aquilo que está em campo. Se tal acontecer, aconteceu. Nós só podemos controlar aquilo que nós fazemos, que é manter a nossa segurança e manter a nossa higiene. Eu acho que nós sabemos que temos de ter todas as precauções e os cuidados que esta pandemia exige, e já tivemos mais do que tempo suficiente para aprender a lidar com isso, mas acho que o nosso selecionador não vai estar na Suíça, ou não vai para a Suíça a pensar que se calhar é melhor não levar este ou aquele jogador porque podem apanhar Covid, porque ele tem neste momento 22 jogadores. Se ele decidir levar 16, desses 16 tenho a certeza que pelo menos 10 vão ao europeu, e se algum desses ficar infectado, eu acho que estou-me a fazer entender onde é que eu quero chegar. Não faz sentido deixar dois ou três de fora quando vai ter sempre de levar gente, e obviamente que este torneio é um passo muito importante para a preparação da seleção portuguesa, e vai ser encarado quase como se fosse um pré-europeu, ali a última fase de apuramento, para que os jogadores estejam preparados e o modelo de jogo esteja bem implementado e os processos
trabalhados. Acho que é para isso que o torneio serve. Obviamente que não se esquecem da Covid, da pandemia, mas tenho a certeza que a Suíça também estará muito bem preparada para receber não só a nossa seleção como as outras, com as melhores condições e com todos os cuidados. Espero que corra tudo bem e também durante o próprio europeu, em que sabemos que vamos ter adeptos, pavilhões cheios, tudo corra pelo melhor e que os causos não invadam este europeu e que não façam com que o europeu não chegue ao fim, porque acho que isso era o pior que nos podia acontecer. Sim, pelo menos tentar ver as coisas pelo ponto positivo. Já não temos realmente uma grande competição, um grande torneio com bancadas cheias ou pelo menos bem compostas há algum tempo, portanto esperemos que tudo corra pelo melhor neste campeonato da Europa. Até lá ainda vai muita coisa acontecer, ainda vamos ter mais estágios da seleção, tal como falámos até agora, esta Yellow Cup que Portugal vai disputar na Suíça. Quem sabe se não vamos ver também mais mudanças nesta convocatória, portanto até lá nós depois vamos também manter informado com tudo o que se passa. Emma, algo que ainda não terminou e que vai continuar também aberto até dia 31 são os nossos prémios Best of. Já ultrapassámos oficialmente os números do ano passado, já ultrapassámos esse número e por larga margem, mas ainda não acabou, não é? Portanto, ainda temos aqui mais 2, 3 dias para o pessoal poder votar e para tornar esta edição ainda mais espetacular, que é aquilo que tem sido até agora com os números que nós tivemos. Sim, exatamente, os votos vão estar abertos até o último segundo de 2021, portanto, até às 23h59 de 31 de dezembro. Claramente que eu acho que ninguém no pré-passagem ainda não vai estar a votar, mas se for o caso, Não, desculpa, eu acho o é que só voto tem será que estar a contabilizado votar. até aquele limite, não é? Não, exatamente, é assim, eu normalmente vejo, eu nasci com a TVI até começa ao 10, 9, 8, 7, portanto até eu dou margem até ao 5 é para É estar a para votar. votar. Depois do É para 5, votar. podem meter as passas na mão, fazer o que quiserem na altura de passar a meia-noite, mas isto tem que ser até ao fim. Temos lutas Eu renhidas também acho que aqui sim. nas É categorias. verdade, é verdade. Temos imensas categorias que estão ali com muitos votos e com poucos votos de diferença, que é espetacular. Ali com milhares de votos, posso dizer assim, em que a diferença do primeiro para o segundo, por exemplo, é apenas 3 ou 4 votos. É uma diferença muito pequena e que muda, não quero dizer todos os dias, mas quase. Já houveram também alguns preferidos dos nossos seguidores no início que estavam com larga margem e que neste momento acabaram por perder a liderança para outros. É muito interessante para nós ver essa alternância, e também acho que isto demonstra aquilo que a 7 metros tem sido, e acho que eu posso dizer isto porque é um orgulho para mim, e acredito para ti também, Léo, fazer parte deste projeto e que as pessoas gostam daquilo que nós fazemos, e isto dos best of, como nós já falámos aqui, é muito para vocês e só funciona porque vocês nos apoiam, e queremos agradecer por isso e que continuem a votar muito para que para o ano tínhamos um grande desafio para tentar ultrapassar este número de votos. Exatamente. Espero também que todos tenham gostado daquilo que está como a Emma disse, o trabalho que temos feito na 7 metros. Deixar também uma palavra para, se quiserem ver coisas diferentes agora ao longo do Campeonato da Europa, nós vamos fazer tal como temos feito desde o Campeonato da Europa passado, o Mundial, Jogos Olímpicos, vamos fazer esse acompanhamento na 7 metros. Portanto, se tiverem alguma ideia, algo que queiram fazer, algo que queiram ver, algo diferente, então entrem em contato comigo, com a Emma, com a 7 metros, para nós tentarmos fazer isso e começarmos já a pensar de que forma é que também vos podemos levar este Campeonato da Europa, da forma que vocês melhor queiram. Nós vamos fazer esse acompanhamento ainda cá à distância, mas vamos ter o acesso àquilo que vocês também querem, que são as conferências de imprensa e as perguntas e as antevisões com os jogadores. Portanto, vamos fazer o melhor possível para vos levar todo esse conteúdo, mas se tiverem alguma ideia, alguma sugestão de coisas que queiram ver diferentes, então nós estamos sempre dispostos e abertos a feedbacks e a opiniões e a comentários, portanto não se sintam envergonhados, podem fazê-lo e enviar-nos uma mensagem. Não sei se queres deixar aqui, deixar mais uma mensagem, Emma, ou podemos fechar por aqui mais um episódio. Este mais curtinho, andávamos com uns episódios um bocadinho longos, este parece-me ser um bocadinho mais curtinho. Sim, acho que também falámos aquilo que era essencial sobre esta convocatória. Deixa-me só tocar aqui que achei interessante, no mínimo, este alargar da convocatória no espaço de 2 dias, e tivemos o regresso do António Areia, que estava ausente por ter sido papá nos últimos dias. Para já, parabéns pela segunda vez. Era mais um, exato. E também o Gilberto, que era uma das grandes ausências, que também causou alguma questão em torno disso, que
apesar de ter estado lesionado, voltou a jogar antes da paragem do campeonato e regressa assim a esta seleção A. Vamos ver se estará presente ou não no europeu, mas acho que ainda há muito para andar, dadas as ausências que temos, quem é que irá voltar e quem é que irá cair daqui. E deixar só mais uma coisinha explícita, porque existem jogadores convocados que não podem estar presentes no europeu. É o caso do Vasco Costa, do Ricardo Brandão. Não sei, quem não está na lista dos 35, que a Federação de Handball de Portugal foi obrigada a entregar à EHF até dia 2 de dezembro, não poderá participar no europeu. Essa lista não pode ser alterada, por isso este estágio também serve muito para o professor Paulo Jorge Pereira perceber aquilo que temos já para o futuro e não tanto neste imediato, mas acaba por ter um estágio alargado também para que o trabalho possa ser um bocadinho diferente. Sim, exatamente, e tocaste nesse ponto que eu acho que é importantíssimo, é que esta lista de 35 teve que ser entregue praticamente há um mês e, portanto, nós sabemos muito, e eu vi nas redes sociais algumas pessoas a comentarem as entradas de Pedro Cruz, chamada do Francisco. Esta é uma lista muito grande e, portanto, e ainda para mais quando se fala de 6 e 7 jogadores, como aqueles que nós já mencionámos, que neste momento não integram esta lista por uma ou outra razão, encaixa quase na perfeição de todos os jovens que foram chamados. E portanto realmente tem que ser, e tal como nós falávamos antes, eu acho que não estamos a cometer inconfidência nenhuma, não é? Antes deste início do programa estávamos a falar que realmente, por um lado é preciso já olhar para aquilo que vai ser a preparação para o Campeonato da Europa, mas por outro lado é preciso também ter competição dentro do treino, e portanto é preciso também chamar estes jogadores. É uma forma desses jovens terem uma experiência e uma percepção daquilo que é a preparação para um campeonato da Europa, começa-se já a perceber também qual é que é a sua abertura a estes tipos de conceitos, e ao mesmo tempo o professor Paulo Jorge Pereira consegue ter essa competitividade que quer para trabalhar o grupo. Portanto, esta é uma lista que também, tal como eu disse, temos a certeza que possivelmente ainda pode sofrer algumas alterações. Ainda está tudo em aberto até ao dia do início do Campeonato da Europa, e portanto neste momento este programa daqui a uma semana pode estar completamente virado do avesso, porque podemos ter novas adições ou saídas, e portanto o melhor que tu tens a fazer para te manteres atualizado com o que se passa no handball, seja em Portugal ou lá fora, é seguir a 7 metros, seja no YouTube, seja na Twitch, seja no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok, não falta nada. No LinkedIn, também nos podes seguir no LinkedIn. Exatamente. Portanto, o melhor que podes fazer para te manteres atualizado é seguir a 7 metros em todas as suas plataformas. Não te esqueças de votar nos nossos prémios Best of 2021. Podes votar uma vez por dia, portanto ainda podes ter pelo menos mais 3 votos até ao final do ano. Não te esqueças que vai estar aberto até o último segundo de 2021 para podermos premiar aqueles que mais destacaram ao longo deste último ano. Foi mais um episódio do No Intervalo com a Maria Bastos. O meu nome é Leonardo Bordonhos. Não perca o próximo episódio, porque nós também não. Até à próxima.